começando uma nova temporada do Pode Protagonizar e como você vê aqui, estamos com espaço novo, com estúdio novo, Olha decoração nova e um convidado pra lá de especial, que esse já especial era pra mesmo, ter hein? vindo. Esse daqui gente, concorridíssimo, agenda lotada, era pra ele ter vindo e eu tenho certeza que ele não veio antes porque era pra estar aqui nesse momento especial. Eu tenho certeza também que você já deve ter recebido aí no seu grupo do WhatsApp, da família, aquele direct, um vídeo motivacional dele, porque foi assim que eu comecei a te seguir. Esse vídeo que vai circulando é de Ciati, que prazer enorme, o papo hoje Bacana. fluir, a motivação é tudo de bom na sua vida. Prazer é todo meu, né? Eu não poderia estar fora da primeira, né? Do primeiro episódio da segunda temporada, com essa decoração, com tudo lindo. Tudo novo. Aí, Que legal, gente. que legal. Que honra. Que honra, honra cara. minha. Obrigado. Muito feliz de você estar Agradeço. aqui e conhecer um pouco dessa história aí, que de repente você viu sua vida virar, né? Virou. Virou. Eu estava falando até hoje, vindo para cá, Aham. que quando eu gravei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto vídeo, Aham. eu me fiz uma pergunta e eu estou respondendo ela hoje. Você sabia onde esses vídeos que você está fazendo vão te levar? Uau. E eu estou vendo isso hoje. E eu imaginei essa história na cabeça. Então, eu até estava comentando com o Ronaldo a história da mudança, mas mudou. Fui dragado do mundo corporativo, né, Ronaldo? Aham. E para fazer uma coisa totalmente diferente. Mas legal. como foi essa virada do primeiro? Você falou, vou gravar hoje. O que aconteceu que você... Foi um domingo de manhã, eu estava até na minha cidade de Natal, Maringá, Paraná, e eu resolvi gravar esse vídeo. Eu no vídeo falava sobre rejeição, né? Que a gente que é de vendas, que é do comercial, a gente tem que acostumar a tomar não, né? Eu Opa. sempre falo que quanto Opa. mais não você toma, você está cada vez mais próximo do sim. E eu quis mudar a história e dizer o seguinte, olha, se você está sendo rejeitado, entenda que isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Isso é a bússola para te direcionar para o sim, para a porta certa, para a pessoa certa. Vai te lapidando. Exato. Criando casca grossa. Vai te anticorpos. vai ajustando a rota ao longo do caminho, você vai encontrar o sim. Fiz esse primeiro vídeo e foi muito interessante, porque alguns amigos começaram a me zoar. Aham. Sempre assim. Você fez e já sempre. postou. Você postou, Postei, você já usava rede social? Postei. Não, eu comecei no TikTok, criei uma conta no TikTok e postei o vídeo. E aí, acredite, pasmem, esse vídeo teve 9 visualizações. Olha que beleza. O primeiro, Olha quantos. 9. 9, não é 9 mil, não. Foram 9. Aí que 2, zoaram você. E os amigos zoando, falaram, cara, você é louco, você tá fazendo o quê? Virou blogueiro. Isso, blogueirinho e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que eu tô no caminho certo, porque incomodou algumas pessoas. Mas tem quanto tempo isso? Foi Isso foi no final de 2021. Ó. agora. Foi. Não, o que é mais interessante, né? De alcance de 9 pessoas, 9 hoje tem pessoas. 200 milhões de alcance. A gente fez essa conta, Ronaldo, vou te falar que você vai assustar. Passou dos 400 milhões. Meu Deus. Porque perdeu a conta, ela vai para WhatsApp, ela vai para story de um monte de coisa, então já não tem mais condições de fazer o tracking. Uau. Já passou de 400 milhões. Caramba. É muita coisa. Então, aí você fez esse primeiro, aí 9. 9 visualizações. Eu falei, pô, legal, né? Vamos lá, vamos continuar. Fiz o segundo, fiz o terceiro. E não ia. Eu tava com 32 seguidores no TikTok. 32 seguidores. Eu falei, Sem poxa. Instagram. Não tinha Instagram na época. Postei no Instagram, não dava nada. Acho que era uma visualização, 2, 3, porque não ia. Era, não sei era o que... sua mãe que via. Tá? Não, minha mãe nem tem. Nem a mãe. Mas aí fui indo e tal. Aí foi aquele evento que eu estava te contando em off, que recebi uma mensagem de uma pessoa que estava numa situação bastante difícil, pensando até em seguir com um ato extremo. E foi aí que eu percebi que eu estava fazendo algo que, se tivesse ajudado pelo menos uma pessoa, como foi o caso, eu teria já alcançado um objetivo incrível, que a vida não tem preço, não é? Bom, continuei fazendo os vídeos. Tem valor. Tem, exatamente, muito valor, né? E aí foi engraçado, um belo dia eu estava indo para Goiânia, numa reunião que eu tinha em Goiânia, e eu vi que o vídeo que eu tinha postado, esse vídeo, ele saiu de... Ele tinha tido, acho que 32, 35, 36 visualizações, um vídeo que eu postei. Falei, pô, legal, né? Começou a movimentar, 36 visualizações. E aí eu acordei, eram 4 da manhã, e eu ia para o aeroporto, e eu olhei e falei, como assim? Eu tinha 32 pessoas que me seguiam no TikTok, eu tô com 850. E o vídeo já estava com, acho que 5 mil visualizações. Eu falei, bom, de 32 visualizações para 5 mil, melhorou alguma coisa. Naquele mesmo dia eu terminei, eu estava com 15 mil seguidores no TikTok. Uau. E o vídeo foi para 70 mil visualizações.
Caramba. E aí a coisa começou. Bastou uma postagem. Foi um uma dia, postagem, um dia. Uma provocação. Exatamente. E foi o vídeo dessa menina que viralizou? Nada Foi a ver? esse vídeo Foi da esse menina vídeo. que viralizou. Por causa de outro vídeo, ele viralizou. E aí o TikTok estava naquela esquema, aquele algoritmo ainda de jogar muito e tudo mais. E aí a coisa foi indo. E aí, depois de uns 3, 4 meses, começou a ter mais tração no Instagram. E aí... E você sempre foi o conselheiro, assim, dos amigos, da família, que normalmente Dos é assim, times, né? já que você vem do mundo corporativo. Sim, nos times, sim, uma coisa, mais amigos, né? Principalmente questões de relacionamento. Ah, E aí, eu como sei é que você tá, cara? Como é que tá com um pepino aqui? Me conta aí, o que você acha que eu faço? Eu falo, cara, você quer ouvir mesmo? Porque às vezes aquilo não é, Ronaldo, a gente estava falando, é difícil a pessoa, a gente sabe o que precisa fazer, porém, a gente precisa de um apoio de alguém para falar, cara, acho que esse é o caminho mesmo. No fundo, né, a gente tem visto que todo mundo sabe o que é certo, o que deve fazer, né? Desde, cara, come certo, não coma tanta tralha, durma direito, né? Cuide da sua máquina, né? Que é, cara, seu corpo, sua mente e tal, sua alma, para quem acredita, seus valores pessoais. De alguma forma, o resultado vem. A natureza já explica isso muito claramente para a gente, tá certo? Se você plantar abacaxi, você não vai colher ameixa, tá certo? Então, mas as pessoas se esquecem disso. E eu acho que tem uma sensação de conformismo que não é uma semântica aqui ruim, é muito mais talvez de algum cansaço emocional que as pessoas todas têm de não agirem, saberem o que é certo, mas não tomar as atitudes da própria vida. E como a gente falou aqui um pouco antes, a gente chegou no mundo sozinhos, iremos embora sozinhos de novo, né? Exato. Ninguém vai viver a nossa vida. Ninguém vai ser a nossa melhor companhia, além de nós mesmos, né? E aí que você estava comentando de falar o óbvio e as pessoas se tocarem por isso, né? Exatamente. Eu sempre, entre o berço e a sepultura, existe uma oportunidade chamada vida. Uau. Ela só vai acontecer a partir do momento que você assumir a responsabilidade sobre ela. Eu falo muito, gente, por que as pessoas não fazem? Se sabe que só tem essa vida. Exato. Quer dizer, É aquela questão assim, eu não posso culpar ninguém pelas coisas que acontecem na minha vida. Mas tem coisa que não acontece porque eu quero. Concordo. Mas faz parte do seu processo de aprendizagem, como você bem falou. A gente está aqui para aprender. Porque não é para acumular, não é para ganhar isso, fazer aquilo, ou ser famoso. Não, porque isso vai embora, isso é passageiro. O que se deixa para as outras pessoas que estão atrás é que vão fazer a grande diferença. Então, se você não tem responsabilidade pela sua vida, você está sempre olhando alguém, um terceiro, e culpando. E a pessoa que para culpar é a mesma energia que ela gasta para culpar. Ela gasta. Para fazer alguma coisa de positivo na vida dela. Então, as pessoas acabam eu vou procrastinar, não vou fazer. Né? Eu sei que eu preciso fazer algo para cuidar da máquina. Eu sei que eu preciso tomar uma atitude para cuidar de mim. Vou te dar um exemplo. Passar uma vassoura na casa, limpar uma casa, arrumar uma cama, arrumar um armário, já faz uma diferença gigante na vida de qualquer um. Aí tem até uma frase legal de um marine, um marine americano, ele estava falando o seguinte, você viu isso? Fabuloso. Você quer mudar o mundo? Então comece arrumando a sua cama logo cedo. Cara, parece uma coisa tão óbvia e tão boba, mas que faz uma diferença muito grande. Você começar a organizar pequenas coisas. E você não precisa dar um salto muito grande, não, né, Dani? Não precisa. Você pouquinho, um treino pouquinho todos todo os dia. dias. Para você... Mas Tem gente que fala essa mesma frase ao contrário, né? O sujeito quer mudar o mundo, mas não é capaz de arrumar a própria cama. Exato. Né? Vai, desculpa. Eu penso assim, não sei que maneira que você pensa com relação... Você já tem essa já veio de fábrica, assim, essa determinação, um pouco de autoconfiança. Eu acredito que é treinável também. Eu acho que a gente desenvolve. Também. Mas muito dessas pessoas que, pelo menos eu acompanho, às vezes que chegam algumas mensagens para mim, eu acho que elas têm uma base emocional de criação muito fraca, assim, faz com que elas não tenham... Desde não acreditar, né, que elas são capazes de fazer alguma coisa, e às vezes o que eu fico até, não que eu me culpo, né, mas assim, às vezes eu falo, poxa, para mim é tão óbvio isso que essa pessoa precisa fazer, é tão simples, e para ela é uma dificuldade enorme, então ela tem que tirar várias camadas até ela curar aquilo para poder agir, né, então não é tão, eu entendo que não é tão simples para todo mundo, apesar de ser necessário, e a gente eles têm que encurtar o tempo cada vez mais para aproveitar a vida. Eu percebi muito cedo que a vida não era justa.
muito cedo. Até porque eu cresci, estudei em colégio público, aí tinha colegas que estudavam em colégio particular, eu morava em determinado bairro, a pessoa morava em outro, eu comecei a entender que existia alguma coisa. E aí chegou um momento da minha vida que eu percebi o seguinte: você quer algo mais? Você vai ter que buscar. Ninguém lhe deve nada. É responsabilidade. O mundo não lhe deve nada, os seus pais não lhe devem nada, os seus amigos, ninguém. Aí eu quero tal coisa, eu tenho que ir atrás. Só que para ir atrás, eu preciso enfrentar alguns sacrifícios na vida. Que é exatamente isso. Eu quero ter um corpo, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele carro, eu quero fazer alguma coisa que seja significante para mim, na minha vida. Você vai ter que ralar. Claro. Não tem almoço de grátis, não tem, né? É tudo uma questão de você encarar e assumir que você é responsável pela sua vida. Se eu estou vivendo, não estou vivendo bem, alguma coisa está me incomodando, cara, muda. Começa a olhar. Tem um outro marine americano, o Jocko Willink, que ele é fantástico. Ele fala assim: as pessoas me perguntam o que eu faço para parar de comer açúcar. Pare de comer açúcar. O que eu faço para começar a ir mais cedo para a cama, dormir? Vai mais cedo para a cama dormir, acorde mais cedo. Mas as pessoas ficam tentando achar coisas... Fórmulas milagrosas. Exatamente, que são fáceis. De novo, aquilo que a gente estava comentando. Não existe resultado significativo no conforto. Você vai ter que atravessar essa cortina, essa neblina que tem na tua frente. Aí é gostoso, né, gente? Quando a gente aprende a enfrentar desafio. Nossa. Você vai ficando mais forte, você vai criando, né? Quanto casca. mais... O que define... Coleção de troféus, né? E coleção de cicatrizes. Também. Né? Na hora Você que se tá passando, machuca algumas vezes até você conseguir o Mas resultado. a gente entra numa coisa muito interessante que é o propósito da vida. Diz que a vida por si só não tem propósito algum. É você que cria e encontra o propósito da sua vida. Se você não encontrou, porque viver por viver, concorda comigo? Qual que é a graça? Sobreviver, Deixa né? passar. Sobreviver. Agora, eu quero viver bem, quero fazer alguma coisa legal, eu vou ter que descobrir qual é o propósito da minha vida. Por que eu estou aqui? Então, existem 3 perguntas que podem ajudar muita gente que vai estar assistindo esse nosso bate-papo aqui, ajudar a destravar muita coisa. A primeira delas é: quem sou eu? As pessoas não se conhecem. As pessoas passam o tempo todo com elas. Eu te falei, do berço à sepultura, e não se conversam, não falam com elas. Exatamente. Tem o medo do silêncio, né? De ficar com ela. Né? Exato. Então, assim, comece a aproveitar a sua companhia e fazer caminhadas ou correr, o que você quiser fazer, andar de bicicleta. Eles começam a perguntar para você mesmo: o que você está fazendo aqui? Quem é você? O que você gosta? O que você quer? A segunda é: o que eu quero na vida? Simples, né? Parece tão simples, não parece? Ó, quem sou eu? O que eu quero na vida. E a terceira: o que é que eu estou fazendo para conseguir aquilo que eu quero na vida? São 3 perguntas que destravam muito, porque se você tiver... Só vai funcionar se a sua honestidade consigo mesmo for brutal. Você vai ter que responder mesmo. Porque a gente sabe, no final do dia, quando você coloca a cabeça no travesseiro, é você que está ali. Eu a gente tem coisa, duas... Vai. Eu tenho uma coisa comigo, assim, antes de dormir, eu penso: o que eu fiz hoje para chegar mais perto de onde eu quero? Porque a gente tem que fazer, às vezes eu não faço na quantidade que eu gostaria, às vezes eu dependo de respostas, de outras coisas, mas o que eu fiz hoje? Eu acho que quando você faz essa pergunta, emendando aí com o que você falou, você fala assim, você busca um pouco mais de sentido, porque um dia vai passando, passa uma semana, passa um mês, e eu faço uma comparação muito com quem procura, que fala que vai começar uma dieta ou vai começar a se cuidar no início do ano. Passa o início do ano, aí depois do carnaval, aí é no aniversário, não sei o que, o ano passou, a pessoa não começou, ela continua. E você vê assim, ele não vai sair do lugar. Não. Porque, de fato, não quer mudar. Tem algo muito enraizado ali da zona de conforto ou de algum conforto emocional que aquela situação traz e a pessoa não age. São 2 coisas, talvez, né? O conforto, de fato, não vamos ser hipócritas, todo mundo gosta desse conforto, mas ele ele é também perverso, porque ele não te deixa crescer. Perfeito. Né? E você conhece, se pegar, a gente gosta muito, como a gente fala de protagonismo aqui, a gente gosta muito de histórias de vida. Por que o cara foi lá e deu certo? O que esse cara fez de diferente? Tirando a sorte, que também existe. Perfeito. Certo? O sujeito nasceu numa família riquíssima, enfim, teve dinheiro e condições para bolar alguma coisa diferente. Ou mesmo teve uma ideia, assim como vários outros, mas a ideia dele deu certo. Enfim, tem o fator sorte, que enfim, é divino, ele não ele é totalmente exógeno. Mas todas as demais pessoas que de fato escreveram uma biografia diferente
foram atrás, tiveram atitude, foram protagonistas da sua própria história. E a esmagadora maioria sofreu demais para conseguir chegar em algum ponto melhor, tá certo? E aí é a perversidade do conforto. Exato. Que o conforto é aquela coisa morna que não é nem fria o suficiente para te fazer correr, nem quente o suficiente para falar, putz, olha, cheguei ao topo, né? Exato. Então, eu acho que os desafios acabam sendo oportunos. Como foi para você? Fala, putz, sai enfim, de uma escola pública, enfim, no interior. De Maringá para o mundo de agora. Maringá para o mundo, de Maringá para as galáxias. Não, eu já vou até emendar. E passou, né, no mundo corporativo por empresas espetaculares, sim, sim, né? Sim. Enfim, Bayer, Monsanto, Singenta, Dupont, Uau. Telos, enfim. É né? isso aí. Você Então, acredita que você teve sorte? Ou você Eu acho criou a sua sorte? Eu criei a minha sorte. Uhum. Eu criei a minha sorte. Recebi muitas portas fechadas. Então eu falei, você quer saber? Eu vou construir a minha porta. claro, Eu vou abrir. Essa é a porta que eu estou abrindo para mim, por exemplo. Então o fator sorte nesse caso, ele, como você falou, existe, mas as coisas nunca foram fáceis, né? E eu sempre fiquei inquieto comigo mesmo. Eu sempre me cobrei muito e eu sempre converso comigo. Acho que isso é uma questão de conhecimento. Cara, o que você está fazendo para você chegar onde você quer? Legal chegar, pensar que você quer tal coisa, mas e aí? Você está fazendo o quê? Está dormindo até que horas? Você está entendendo? Você tá realmente dormindo tarde, acordando cedo, em busca daquele objetivo que você está? Ou simplesmente você está aguardando acertar os 6 números da Mega? Não. E aí eu entendi que eu tinha que correr para outro canto. Né? Você era um cara que tinha sonhos quando era menor? Você formou em agronomia, foi para as grandes, né, do mundo do agronegócio, e depois tecnologia para o agronegócio. Sim, para o agronegócio. Eu costumo dizer que eu queria ser um representante de uma multinacional. Eu fui. Depois eu queria trabalhar com tecnologia. Foram várias. Fui trabalhar com tecnologia. Então, hoje sou diretor de uma empresa, mas durante pouco tempo determinado, diretor de vendas de uma multinacional de tecnologia para a América Latina, onde a gente implementou muita coisa aqui. Mas alguma coisa dizia, você pode fazer mais. Está faltando. Tá. Aquela inquietude foi onde eu comecei, respondendo um pedaço da pergunta, foi o vídeo do domingo de manhã. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa diferente. Talvez não tenha salvado só uma vida, né? Talvez tenha não. salvado até a sua própria. Uma que falou, né? Eu acho que o cara que mais foi ajudado com todas essas mensagens aí fui eu mesmo. Não tenho dúvida. Nenhuma. Fui eu mesmo. Não, e o cara lá do segundo andar, né, para quem acredita, às vezes ele usa artifícios muito interessantes para nos convidar a coisas diferentes. Exatamente, né? exatamente. E, de novo, a mensagem, né, da que a gente estava comentando, que eu preciso fazer coisas... Se você quer algo diferente na sua vida, busque e faça coisas diferentes. Claro. Mas a maioria das pessoas pensam, mas é difícil. Ou isso der errado. Mas aí vai ter o risco. Já está tudo arrumadinho aqui. Eu não quero ter... Essa fatura não vai chegar para mim quando eu estiver lá na frente e eu olhar para trás e falar o seguinte, cara, você perdeu a chance de fazer. Tem um negócio bacana, uma história, mais ou menos, não vou saber contar direito, mas você morre, chega, Deus fala assim, pô, Ronaldo, e aí, cara, o que você foi lá? Eu fiz tal coisa, tal. Pois é, mas eu estava programado para você ser esse cara aqui, ó. Por que você não foi esse cara fantástico aqui que eu programei para você? Eu não quero, essa fatura para mim não dá. Eu quero tentar fazer o seguinte, vou fazer aquilo que eu posso fazer para tentar melhorar. Se eu puder ajudar pessoas ao longo do caminho, sensacional, aí a missão tá completa. Não sei se você vai poder responder essa pergunta, mas acho que sim. Você vai sair do mundo corporativo, você falou que está com uma data, e você vai se dedicar 100% à sua nova função, vamos dizer assim. Exatamente, o papel. Motivar pessoas. Exato. Eu acho que pegou... Que até vai voltar para o corporativo, porque você pode palestrar no corporativo, Perfeito. então, enfim. Perfeitamente, mas é tentar retribuir de uma forma diferente. Eu sempre acreditei que se você é uma pessoa do bem, não tem problema não. Tem uma frase que a gente fala que você é do bem, continue sendo bom. Vale a pena você ser uma pessoa boa no mundo. Mas eu só tomei na cabeça. Calma. Calma. Eu emendo com uma outra coisa. Que talvez seja bastante dura aqui, mas eu acho que é absolutamente verdadeira e necessária.
eu ainda quero escolher como eu quero agir. Não a pancada que me dão. Exatamente. Certo? E a vida dá a pancada, cara. Sim, ela dá muita pancada. Todo dia ela vai tentar te derrubar. Agora é você que decide, né? Se você fica deitado lá ou se você levanta. Ou você aprende com isso, fica mais forte. Vou aproveitar aqui, quando a gente falou que ele viria numa outra data, eu recebi várias perguntas na caixinha. E eu quero aproveitar porque são perguntas interessantes que, né, vai que coincide. Então, vocês podem comer na pipoca aqui enquanto eu estou abrindo para poder achar. E achei. Vamos lá. Eu selecionei algumas aqui porque tinha muita coisa. Uma coisa básica, porque é uma coisa que eu acredito que você deve receber muito. E muita gente deve passar por isso. Preciso sair de uma relação que me machuca. Não consigo. O que fazer? Somos casados. Até onde você vai tolerar? Eu sempre digo o seguinte, nos vídeos, muito isso. Estabeleça limites. Porque se você não tem limites, a sua tolerância também não tem. Você não tem parâmetro para definir até onde eu vou aguentar isso. E numa situação dessa, se a pessoa não tiver muita coragem para mudar a situação dela, ela não sai. Estabeleça limites. Até aqui a pessoa vai. Daqui para frente já não dá mais. Aí encerrou. Então, é uma decisão difícil. Muitas vezes envolve filhos. As pessoas têm a vida. Está tudo estabelecido. A pergunta é, até onde eu vou viver me sentindo que eu preciso mudar? Ela já escreve aqui, preciso sair de uma relação que me machuca. Então, assim, já... É engraçado, né? Assim, comportamento humano também, eu associo com fundo de investimento. Porque a pessoa não investe, não busca bons ativos. Né? Ativos é uma ótima relação, é você, de fato, investir para um resultado comum e tudo mais. E acho que o resultado tem que ser dado do além, tá certo? Do nada, né? Da sorte e tudo mais. E também das escolhas, né? De escolher aonde investir suas vidas e tudo mais. E aí, enfim, acabam sendo vítimas, segundo elas, da própria sorte. Perfeito. E mudar de portfólio, né? Mudar de investimento não é uma decisão simples. Não é. Só complementando. Fala. As pessoas não tomam a decisão. Estou numa situação difícil no relacionamento. Eu não saio porque eu sei que eu vou enfrentar muita dificuldade. É o medo do depois, né? Não é nem de sair. Tem uma parábola do touro e de bisões. É uma parábola que diz o seguinte. Diz que quando o bisão está com as fêmeas ali e vem uma tempestade, diz que os machos eles correm em direção à tempestade. Já as fêmeas correm ao contrário. O que acontece no final é que eles vencem mais rápido, a tempestade passa mais rápido, eles enfrentam a situação. É a parábola que eles falam, principalmente nos Estados Unidos. Mas o mais interessante é o seguinte, eu sei que eu vou passar uma situação difícil. Às vezes eu não tenho para onde ir, eu não tenho apoio de ninguém, eu estou sem grana. Só que esse é o momento passageiro, exatamente o processo que você vai ter que fazer. Exatamente. Porque senão seria muito fácil, né, Ronaldo, Dani? Tomar uma decisão difícil e tá tudo bem. Olha que legal, eu virei a chave e tá tudo bem. Não é bem assim. Vai enfrentar dificuldade, vai chacoalhar o avião, vai dar medo, a pessoa vai chorar e vai se sentir extremamente desamparada. Porém, depois de um tempo, ela vai entender que tudo aquilo que ela passou trouxe para um lugar muito mais confortável, onde ela se sente bem e pronta para uma... Sensacional. É isso aí. Quais outras? Estou escolhendo aqui, que são várias. Tá... Uma mãe que colocou... meu filho... Não. Tem essa última aqui é forte, hein? O que fazer quando mais saída? Não temos mais saída? Depende. Você sempre tem. Sempre tem saída. Você sempre tem uma saída. Você está vivo, está respirando, você tem saída. Eu costumo dizer o seguinte, só não tem jeito depois que você morre. Mas se você está vivo ainda, respirando aqui, você ainda tem uma chance de fazer alguma coisa. Você acha que as pessoas estão muito mais focadas em problemas do que em solução e gratitude, né? A gratidão, de fato, fala, putz, se a gente olhar aquilo que nos falta, a gente entra em desespero, talvez. Perfeito. Porque as réguas comparativas da sociedade estão muito perversas, principalmente por conta do advento de redes sociais. Perfeitamente. Né? Todo mundo é rico, bonito, famoso e feliz na fotografia. Todo mundo tira foto com o Mickey, mas ninguém tira foto do cartão de crédito. Quando chega. Do boleto, tá certo que foi, e até lá.
Então, eu acho que essas réguas de comparação estão sendo muito, muito perversas. E aí, a comparação por ser distante causa angústias e tudo mais. Talvez, se as pessoas tivessem um exercício maior de gratitude, de gratidão, de entender a parte cheia do copo, falar, caramba, deixa eu me comparar agora com os menos, não com os mais favorecidos, né? Talvez as pessoas se sintam muito, muito mais felizes e mais preparadas e achando que problemas sempre vamos enfrentar, claro, né? E que encará-los de um tamanho correto, de um tamanho menor, seja a solução de tudo, não? Eu acredito muito no seguinte, você tem o jogo interno e o jogo externo. O jogo interno é você contra você. É você de ontem contra você hoje. Eu estou melhorando? Eu estou melhor do que há 6 meses atrás? Principalmente, você imagina, né? A pessoa vai evoluindo. Eu quero ter aquele corpo. Vamos dar um exemplo aqui, uma coisa... Como é que eu estava 1 ano atrás? Estou seguindo, estou sendo disciplinado, estou tendo consistência, Então, é sempre o jogo interno. Esse jogo interno é o que te dá a sensação que você está progredindo. Não existe alegria maior do que alguém que sente e sabe que está progredindo. Exato. A partir do momento que eu começo a olhar o jogo externo que eu não controlo e não posso até influenciar, mas é muito pouco, é onde eu me desespero. Existem pessoas que têm absolutamente tudo e acabam caindo numa depressão gigante com tudo que as outras pessoas julgam ter, porque se começou a se comparar com outras pessoas. Então, o pior erro é a comparação. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, a comparação ela é a assassina da alegria. Você quer ficar triste? Compare-se com alguém. Você quer ficar feliz? Compare-se com você mesmo, de ontem, com o de hoje. É o jogo interno versus o jogo externo. Talvez um pouco dessa relação cotidiana que a gente vive, que eu acho que também é muito complicada, muitas vezes perversa, dos prazeres imediatos. Que hoje a gente tem acesso a prazeres imediatos no estalar de dedos, né? Seja um filminho gostoso, enfim, seja o que for. E que não trazem esse prazer imediato, mas não trazem resultado de longo prazo. Se eu for hoje na academia e malhar por 9, 10 horas, eu não vou ter resultado nenhum, a não ser dores e cansaço. Mas se eu fizer treinos todo dia, durante, sei lá, 30 minutos, 1 hora por dia? Tá ótimo. Por dia. Daqui a 90 dias, daqui a 6 meses, cara, a minha mudança vai estar gigantesca, como você falou, do meu eu de hoje. Exatamente, tá exatamente. Mas não é um prazer imediato. Não é. É recompensa de longo prazo. E muitos o prazer até é imediato do retorno do exercício, né? O prazer, mas não o resultado que a pessoa quer. Mas entre uma dieta ou encher a cara de pizza e chocolate, né, o prazer da pizza e do chocolate de imediato é muito maior, do que a abstinência, do que esse exercício todo. É isso aí. Tem algumas aqui que não são perguntas, mas eu vou falar porque é bom, né? A gente tem um eguinho assim. Não é pergunta, é só gratidão por todas as suas mensagens de reflexão. Você me ajuda muito, adoro suas inspirações e seus posts. Você tem inspirações perfeitas. E agora vamos lá, uma perguntinha. O que eu faço para conseguir o voto de confiança da minha ex-esposa, que foram muitas decepções da minha parte? Eu acho que mexeu, errou, acabou. Se torne uma pessoa boa. E deixe que ela decida se ela pode te dar o voto. Porque essa história a gente cai sempre na mesma armadilha. O que eu faço? Cara, dependendo do que você já fez, infelizmente, já foi. Já era. Assume o prejuízo, né? Entende que já foi. Quer tentar? Seja uma boa pessoa daqui para frente, sem esperar nada em troca. Eu acho que esse é um ponto. Mas é difícil, né, Ronaldo? Porque eu quero ser uma pessoa boa, porque eu quero ali. Não. Aí você não está se doando, você está trocando algo por alguma coisa. Nossa. É o trade-off que você falou. Você está entendendo a diferença? Quem sabe ela te deu o voto de segurança, de confiança que você precisa para falar o seguinte, sabe uma coisa? Eu percebi que você mudou. Não adianta querer, né? Vou fazer. O que eu faço agora? Não tem jeito. Dependendo do quanto quebrou esse vaso, não tem solução, mas não tem. Atitude é soberana, né, sim, cara? Sim. Atitude é soberana. E a pessoa pode enxergar alguma coisa de boa nele, uma mudança positiva e tentar, quem sabe? Verdade. Quer dizer, não acho. Olha, tem uma moça aqui, uma seguidora, perguntando se o Ed é casado. Casado, Muito bem casado. Bem casado, menina. Pergunta coisa motivacional casado, aqui. Sim. Como posso te encontrar para um café, almoço no Brooklyn? Parece muito com o Charles, né? Com meu cunhado, parece muito com meu cunhado.
O que passa na cabeça de um homem que não posta nada com a namorada e posta apenas sozinho 1 ano juntos? Esse negócio de postar não quer dizer absolutamente... Eu quase não posto foto com o Ronaldo, a gente está junto há 14 anos, né? Uma vez ou outra ali eu posto. É tão complicado isso, porque, como o Ronaldo falou, existe um padrão perverso de que eu tenho que seguir agora os padrões pré-determinados pela rede social. Cara, não tem regra. Eu tenho preguiça. Se a pessoa está feliz com você, tá aí tudo indo bem, eu sempre falo o seguinte, tá fazendo bem, mantenha no privado. Opa, É bom, mantenha no privado. Você fala muito isso. Mantenha no Você fala privado. muito isso. Porque é o seguinte, infelizmente, a maioria das pessoas adora destruir coisas boas, principalmente aquilo que elas não têm. Então mantenha no privado. Sua vida está redonda, a pessoa está feliz com você, beleza. Agora, você imagina você ter uma cobrança de que você tem que postar a foto com a sua esposa, ou com o seu marido, com a sua namorada. Está errado. Primeiro que não precisa. Outra coisa, a rede social, a galera precisava pegar um pouco mais leve, porque está indo para um nível que já ultrapassou o inimaginável já. A coisa está pesada, essa comparação das vidas perfeitas e todo mundo bem. E todo mundo julga, né? Todo mundo julga. Todo mundo julga. Julgadores aí profissionais. Exatamente, E então, assim, pega um pouco mais leve, né? E para de olhar um pouco a rede social. E às vezes a pessoa nem é um cara, por exemplo, ele pode não ser uma pessoa ativa, né? Ele não precisa ali estampar o que acontece na vida dele. Tem gente que não imposta fotos. Às vezes a pessoa não gosta. Não gosta. Por uma questão de exposição mesmo. Ela fala assim, não me sinto bem postando esposa, ou marido, ou filhos. Você posta? Eu posto pouco. Pouco também. Pouco. Não, na minha rede social aberta, eu não posto praticamente. Eu posto meu menino, porque as meninas correm de mim para tirar, porque elas não querem. Adolescente fica meio assim, né? Depois eu vou contar a história engraçada das meninas. Mas eu tenho uma rede fechada, onde ali eu posto. Postava, hoje eu já não posto mais. Não dá tempo. Não dá tempo. E vou ser honesto com você? Melhor não. Melhor não. Perdi um pouco essa coisa. Eu quando postava lá atrás, Ronaldo e Dani, era interessante o seguinte: eu postava uma foto, ou postava um lugar e tudo mais. Aí eu me perguntava: qual que é o teu propósito de fazer isso aqui? Isso aqui vai levar você a quê? Vai ajudar alguém? Vai trazer algum benefício? Exatamente. Vai ser legal para você? Não. Aí, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu percebi o seguinte: bom, a rede para mim agora ela tem um propósito, tem uma missão, uma função diferente. E aí eu praticamente abandonei a minha... Posto uma coisinha ou outra muito de leve e tudo mais. É que a rede social surgiu, né, como sendo um álbum de família público, né? Enfim. Exato. E uma forma de conectar pessoas ao redor do mundo e questões de verossimilhança, de conexão, Muita né? gente ainda vê assim como algo de família e não como trabalho. Mas outros, né? Por que eu apareço muito pouco na rede da Dani? Quase não apareço. Nem na sua também, né? Na minha também não. Não, porque assim, esse é o trabalho dela, enfim, tem uma série de, né, de consequências, né, e derivações daquilo que ela faz. E eu acho que meio que confunde uma coisa pessoal para aquilo que é o profissional dela. Exatamente. E tem uma coisa muito mais... As pessoas próximas a nós, né? Assim, sabem que somos casados, então não precisa ficar ali toda hora provando, postando para as outras pessoas verem, né? Que se é casado, se não é. Então a gente encara isso muito bem. Tem uma outra coisa, acho que você falou alguma coisa parecida, que também essa questão de se preservar, né, é algo de muito valor, porque talvez a inveja venha de muito perto, né? Tem um vídeo. Enfim, prefiro não acreditar tanto nisso. Pero que lá sai, ai. Eu gravei um vídeo dizendo o seguinte: olha, a ajuda que você está precisando vai vir de alguém que você nem mesmo sonha, nem mesmo conhece. Mas a puxada de tapete vai vir muito próximo, de uma pessoa muito próxima de você. Por isso que manter as coisas, às vezes, no privado poupam você desse tipo de dor de cabeça. Isso é um fato. Porque as pessoas começam a meter a colher onde não precisam. E aí, essa inveja, né, essa coisa de querer... Puxa vida, o Ronaldo, a Dani, casal bacana, mas por que eu preciso saber mais o que está acontecendo ali? Você não precisa saber nada. Não é da sua conta. Não é da sua conta, né? Ouviu, né, gente? Não é da sua conta. A gente não vai postar. Esse tipo de coisa é legal. Esse é um limite que poderia ser estabelecido. Porque ninguém tem que ficar sabendo certas coisas, né? Quero saber o seguinte, falar em querer saber, que eu quero saber.
A gente fala que todo convidado nosso aqui tem um filme que inspira, que inspirou, que marcou. Tô curiosa aqui, tô me coçando já para saber qual é o seu. O filme meu, que marcou a sua vida. De Volta para o Futuro. Ah, que legal. Incrível! Que legal. Steven Spielberg. 1900... Michael J. Você Fox. tinha vontade de fazer essa viagem? Não, Quem mas nunca, né, quem gente? nunca, né? Pra dar uma olhada e tal. Mas a história do filme é muito legal, né? Porque você lembra como era a vida antes, né? Do McFly, né? E depois de toda a mudança e tudo que aconteceu, você vê, com aqueles padrões que você falou, que a pessoa cresceu, estava tudo indo errado, por um start que às vezes não foi o legal, e ele foi lá e voltou. Então, De Volta para o Futuro, para mim, é um filme que para mim impactou. Muito bacana. E nessa tua frase pessoal, né, de se comparar com o teu passado e olhar para o teu futuro, né, do teu berço ao teu jazigo, tem muito disso, né? Como é que eu me vejo ali na frente? Exato, exatamente. Que legal. Tem que aquela legal. carta, né? Esqueci o nome, aquela carta, aquele exercício que faz que a gente escreve no nosso próprio funeral. Ah, é? Quem fez isso num curso, num vídeo, foi o Ítalo Marcilli. Entendi. Você escreve uma carta como se você fosse um amigo seu. Você está no seu funeral e aí você escreve uma carta para você, contando suas características, seu legado e tudo. É tão forte porque você se vê, né, ali... Carta necrológica. Carta necrológica. Né? E aí você se vê no seu funeral e automaticamente, quando você está escrevendo aquela carta, você está fazendo várias reflexões ali da sua vida, né? Do que você poderia ter feito, quem é aquela pessoa que está ali. Uma coisa interessantíssima sobre essa carta, que se você estivesse escrevendo ela ali e vendo o seu caixão, você ia ver pessoas cochichando, pessoas falando coisas ruins sobre você, mesmo no dia do seu enterro. Exatamente. Risadas, piadinhas e tudo mais, deboche. Então, tá aí uma grande chance para as pessoas pararem de se portar com a opinião dos outros. Exatamente. Porque, sensacional. olha, você vai morrer... E você vai embora e você se preocupou com tanta coisa que não tinha significado alguma. Gente, você tem que gravar um vídeo desse. Esse corte é seu. Entendeu? De falar da morte ali, do povo falando. Porque a gente vai em enterro, a gente escuta o povo falando do morto ali, gente. Dando risada. Exato. Contando alguma coisa pejorativa, acabando com a pessoa. A pessoa está ali, no caixão. Sem chance de se Fora que tá chorando ali, só esperando para brigar pela herança. Exatamente. É muito complicado isso, né? Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito, até com os vídeos, foi não me importar com a opinião dos outros. Porque no começo, até a gente estava comentando, que algumas pessoas acharam engraçado os primeiros vídeos, né? Pô, o que esse cara tá fazendo? Esse é o lance. Cara, faça o que te faz feliz. Porque... não adianta se importar com a opinião de A, B ou C, porque não faz sentido nenhum. Você responde as críticas assim? Não, né? Ignora. Não, eu respondi no início uma ou outra, e aí simplesmente o engajamento agora de negativo... Eu acho que a negatividade, quanto mais você combate com alguma coisa, pior. Mais negativo fica. Simplesmente retribua com o silêncio. Existem algumas pessoas que não merecem absolutamente nada, nenhuma palavra. Eu fiz um vídeo desse ontem. Você tem que começar a aprender a distinguir. Sua voz é ótima, né, Ed? Eu até recebi até te falar um negócio. Recebi um comentário antes do Cid Moreira. Ei, também. Eu falo. O Cid mandou, o Cid Moreira. O próprio Cid? Cid. Eu fiz um vídeo, ele fez um comentário lá, achei muito bacana. Se fosse em áudio, então, eu já ia gravar o áudio. Poxa, que sensacional. Cid Moreira. Sabe quando eu era garoto, um parênteses, eu fiz locução e narração. Olha, né? que legal. E cheguei a fazer de dublagem de alguns filmes, né? E aí, eu imitava vozes de várias pessoas, né? Imitava o Silvio, que na época da adolescência todo mundo imitava e tal. Um dia, meu pai ligou pro Lombardi, encontrou com o Lombardi e falou, cara, meu filho é muito teu fã e tal. E o Lombardi ligou na minha casa e passaram a ligação para mim e eu estava crente que era alguém de gozação, né? E ele como Lombardi, eu imitando o Silvio, e ficam alguns minutos falando. Lombardi, é você, Lombardi? Sou eu mesmo, Silvio, não sei o quê. O tênis, como é que era o tênis lá que você o tênis trocava? Montreal, exatamente. E ia falar assim, e mudanças, e tal, mudança com a Graneiro e tal. E foi muito divertido e tal. Até a hora que meu pai entrou no quarto com um cartão do Lombardi, locutor SBT. E aí era ele de verdade. Mas você tá falando isso da voz.
Da voz. Que eu falei. O Cid Moreira. Cid Moreira. O Cid Moreira. Cid Moreira. Né, o Mr. M, né? Nossa, eu morria de medo do Mr. M no Fantástico. Mas aí me perguntou, você falou um negócio Paladino misterioso. Aí o pessoal falou assim, já me perguntaram se eu era dublador. Eu brinco, né? Eu falo assim, como é que é? Versão brasileira. Herbert Richards. Brincando. A gente fala muito de protagonismo aqui e agora você está numa nova jornada protagonista, né? Isso aí. Sai de Maringá, agrônomo, cara, grandes companhias, né, do agronegócio, tecnologia voltada ao agronegócio. De repente você reencontra um porquê na sua vida e vai para uma nova jornada, dessa vez sozinho. Você não tem um mundo corporativo por detrás de você, Perfeito. que é um sobrenome que muitas vezes é importante. É o Ed da Bayer, da Monsanto, Singenta, assim por diante. Agora é você e você mesmo. E, ao mesmo tempo, você não tem a pseudo-segurança de uma boa placa por detrás, o salário todo mês ou bônus no fim do ano, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, muito do efeito rebote perverso também que o mundo corporativo tem, que é uma questão de governança, é por isso que essas empresas são tão grandes que a gente gasta metade do nosso tempo explicando o que a gente está fazendo ao invés de fazer. Exatamente. Certo? E você com você mesmo, você não tem esse lado, né, mais burocrático, vamos dizer, mas também não tem essa segurança, essa pseudo-segurança que o mercado corporativo acaba dando. Como é que é isso? É diferente, mas em nenhum momento eu me senti inseguro. Eu pensei bem e falei, você quer saber? Eu acho que chegou a hora de fazer, de novo, algo diferente. Se eu quero um resultado diferente, estou feliz fazendo o que eu estava fazendo. Fui muito feliz durante vários anos, acho que mais de 2 décadas e meia, trabalhando nessas empresas e atendendo o agronegócio. Mas como eu havia lhe dito antes, eu percebi que eu podia fazer algo mais. E eu... Estava muito mais do mesmo. Exato. Você lembra da história as 2 versões que você precisa, no final da sua vida, mantê-las felizes, satisfeitas com tudo que você fez? A sua versão de 8 anos e a sua de 80. Não sei se chegar até lá. A de 8 já foi. A de 80 ainda é uma incógnita. Mas se eu chegar no fim da vida e olhar para trás e perceber que tudo deu certo, que eu mantive essas 2 versões de mim satisfeitas, eu atingi o meu objetivo. Chegou o momento que eu precisava mudar. E esse momento chegou. E agora a gente vai para cima para ver o que vai acontecer. Que Sucesso legal. total. Que legal. E essa trajetória toda, se a sua vida fosse um filme, seria qual gênero? Olha, aventura, com certeza. Porque essa bagagem do mundo corporativo, com certeza te dá muita experiência para o que você faz hoje. Enfim, né? Eu acho que tudo... Eu arrastei um pouco o Ronaldo Arrastei um pouco, não. Totalmente. Falei assim, vamos apresentar esse podcast comigo. Você vai comigo. Vamos lá. Porque gosta de falar mais do que eu. Vamos falar claro aqui. Fala que eu que falo, mas gosta de falar mais do que eu. Não, e assim, o Ronaldo é muito comunicativo. Eu percebo, vou falar aqui, se você não gostar a gente corta, mas assim, que o mundo corporativo às vezes deixa a pessoa um pouco engessada. De falar assim, você vai fazer isso dentro dessa caixinha. E o Ronaldo nunca foi da caixinha. Sagitariano, fala pra caramba. Eu falei, não, vamos fazer esse podcast comigo que vai dar certo. E hoje a gente vê vários empresários que também estão nisso, né? Na palestra, tem podcast. Então, é isso. Trouxe ele pra cá. Eu acrescentaria 3 coisas aqui do que a Dani falou, né? E acho que é uma revisão para todos nós que buscamos autoconhecimento, eu acho que tem que buscar sempre. Venho de família de artista, né? Então, que já tem uma característica um pouco diferente, mais criativa, enfim, que tem uma questão de inovação e tal, de ser diferente, de não ter preconceito sobre nada, né? Perfeito. Senão, isso engessa o próprio lado criativo. O segundo, que eu dei aula há muitos anos, né? Então, é uma habilidade que tem que se ter, né, de você comunicar, de levar uma mensagem, dar mais técnica numa sala de aula. E, cara, dar aula numa sexta-feira, depois do intervalo, das 9 às 11 da noite, cara, tem que ser showman. Então, eu procurava trazer coisas diferentes, artifícios diferentes, filmes, diversões, entretenimento, junto com a questão técnica, para tornar aquilo mais prazeroso. Perfeito. Né? No mundo corporativo, isso eu acho que está mais próximo hoje em dia, né? Acho que tem mudado bastante. E o terceiro, que é lógico, o mercado corporativo ele é um pouquinho mais formal, mais engessado, por essa questão de governança que eu comentei, mas ele também tem mudado. Né? E tem incentivado, tem conseguido, acho que, abrir
Tem inovação. Até a possibilidade de executivos, de altos executivos, terem também a sua fala, a sua jornada conectada, real, né? Sua própria protagonista, conectada à realidade corporativa. O que você sente que você trouxe dessa experiência toda do corporativo para a sua nova função a partir de agora? Aconteceu um negócio interessante. Eu comecei no LinkedIn, e comecei 18, 19 mil seguidores, uma coisa assim. Era a minha rede, era o que eu fazia, parei de postar. E você agora... postava vídeo lá? Não. Eu tive uma coisa com tecnologia que eu fazia o Tech in 60, que era tecnologia em 60 segundos. Eu contava uma história, ou fazia um resumo sobre startups. Eu também trabalhei em startups, que não sempre foram vendidas para Syngenta e tudo mais. Isso a gente não fala. Mas eu gravava esses vídeos falando sobre tecnologia e tudo mais. Então era 60 segundos o vídeo. Hoje as pessoas estão pegando os vídeos do TikTok e do Instagram e estão postando lá no LinkedIn. E eu não posto. Eles vão lá e postam. Porque muitos dos assuntos servem também para o mundo corporativo. Principalmente a relação de chefes, né? Relações humanas, né? Se a pessoa está feliz, exato, ela vai produzir e mais. as pessoas estão... Eu acho que as pessoas estão muito pressionadas. A multinacional virou um moedor de carne. Existe uma fila de gente querendo entrar, uma fila querendo sair e muita gente sendo esmagada entre essas duas filas. E eu acho que fizeram até uma pesquisa uma vez, que perguntaram para uma plateia de 5 mil pessoas. Se você soubesse que você ia ter 90 dias apenas de vida, qual a primeira coisa que você faria? 90% levantou a mão. Eu pediria demissão. Sabe por quê? Porque as pessoas não são elas quando elas estão trabalhando. Elas não gostam do que elas fazem. Elas se sentem oprimidas. Levantar de manhã para ir enfrentar aquela turma, ou aquele chefe, ou aquela situação e tudo mais, isso é um pepino. Isso vai esmagando a pessoa, né? E isso, o seu trabalho, como todas as pessoas que fazem esse trabalho de autoconhecimento, né, motivacional, de relacionamento, cada vez mais as empresas precisam investir nisso, porque a saúde mental do seu funcionário, o equilíbrio... Eu percebo, não de agora, mas assim, a gente está junto há 14 anos, aí passa amigos e amigos, isso aqui, dele, né? E aí eu percebi assim, cara, que esse cara fica no trabalho até tipo 10, 11 horas da noite, porque ele não quer estar na casa dele. O relacionamento dele deve ser uma porcaria. E aí você vê uma coisa esquisita, né? E tudo parece que meio fake, para poder, por dinheiro, sei lá. Você já reparou que as pessoas ficam desesperadas para chegar sexta-feira à tarde? Ah, sem dúvida. Porque é exatamente onde elas escapam daquela realidade. E aí o domingo à noite é a síndrome do Fantástico, antigo que a pessoa falava, já começava a passar mal. No domingo de manhã já começava a passar mal. Por quê? Sabia que na segunda-feira ia enfrentar aquela semana de cão. Então eu sempre falo o seguinte, não use o final de semana para escapar da vida que você tem. Use o final de semana para criar um plano, para você sair. Para construir a vida que você quer. É o side hustle. Faça alguma coisa paralela para você enfrentar a sua vida e começar... Crie um plano para a sua vida. Faça essa transição. Eu acho que eu fiz a minha. Com certeza. Eu dou muito valor ao domingo. Para mim, o domingo é o dia... Eu acho que espiritualmente ele tem uma energia diferente. É o dia do sol e tal. E a energia do domingo e do início da semana, que realmente começa no domingo. A gente faz isso sempre, de planejar a semana, de ver o que vai fazer. E de... Igual você está falando assim, virou tão automático, um hábito bom, né? Quando você coloca em prática, ele é tão automático na nossa vida. O que a gente vai fazer essa semana para chegar mais perto, para melhorar, para planejar de verdade? E essas pessoas a gente vê que levam no automático, exatamente. Literalmente. Um indicador de que você está bem é quando você está ansioso para chegar segunda-feira para fazer aquilo que você precisa. A gente é assim. É isso aí. A gente é assim. O melhor indicador. O nosso trabalho, assim, tanto faz ser sábado, domingo, a gente trabalha todo dia, a gente pode viajar todo dia, descansar, o que é maravilhoso, né? Não ter essa limitação geográfica nem de horário. Exatamente. É muito bom. É muito bom. Esse é o caminho. E aí, pessoas do mundo corporativo te procuram para pedir conselho, falar, cara, eu quero uma jornada diferente? Ou você os espelha a se transformar? Sim, já aconteceu por mensagens do próprio LinkedIn e pessoas que migram. Mas muitas pessoas perguntam do mundo corporativo já nas plataformas como Instagram e TikTok. Claro. Você percebe Aquele amigo que fala assim, queria ter a coragem que você teve de jogar tudo pro alto. Muito. Mas você se preparou, tá certo? Quer dizer, você conseguiu criar uma condição
financeira, social, familiar para conseguir uma jornada dessa. Mas aí é o que você falou também, de se preparar. Perfeito. Né? Se a pessoa, de fato, tem uma outra perspectiva de trabalho, de vida, de realização, e essa é uma coisa que acontece, né? Como eu dei aula há muitos anos, eu via pessoas mais velhas entrando na sala de aula e falavam assim, cara, eu quero uma jornada diferente a partir de agora, eu quero mudar de profissão. A Você S.A., eu escrevi um artigo muitos anos atrás para Exame, que depois foi parar lá na Você S.A., que falava das transições de carreira com 40, 50 anos de idade. Né? As pessoas tiveram uma primeira jornada, a gente toma uma decisão de vida de trabalho, de profissão, com 17 anos, 15 anos de idade, sem ter tido a opção, né, de experimentar aquilo, e depois se realiza, de certa forma, putz, mas não era bem isso que eu queria. Ou começa a experimentar outras coisas que dão muito mais prazer. Exatamente. Né? Então, montar essa equação. Então, graças a Deus, você conseguiu se preparar para essa nova jornada. E aí, os conselhos que você dá são nesse sentido, de, cara, se prepare. Se prepare. Ou se conheça, né? Se conheça, prepare. porque às vezes a pessoa acha que quer aquilo, mas não. Conheço muitas pessoas que trabalham no mundo corporativo que são felizes com a vida que levam. Não tem nada de errado. Mas o número muito maior de pessoas que estão sempre... Puxa, não era bem isso. Como você bem falou, eu precisava fazer outra coisa diferente. Mas tomar essa decisão de fazer essa coisa diferente, é aí que entra aquele fator coragem. De fazer uma transição de carreira perto dos 50. E se eu falhar? Então, eu tô com 50. E se falhar, o que eu vou fazer? Cara, eu brinco, eu falo para meus amigos, falo o seguinte, se precisar e pegar um isopor com coxinha, eu vou vender. Eu vou vender pra caramba coxinha. Você é o melhor vendedor de coxinha, onde eu tiver. Então, o pensamento é sempre esse. Não importa o que você vai fazer. Faça para ser o melhor naquilo que você faz. Ah, mas o retorno financeiro... Então, se é só a grana, cara, fica onde você está. Claro. Vai pelo paycheck. Fica ali. Venda seu tempo por dinheiro. Pronto. Troque, exato. Troque seus sonhos por dinheiro. Mas eu não acredito, que eu acho que quando você revela o seu talento, as suas chances de ganhar mais é muito maior. Seu talento e aquilo que é tua paixão, né? Porque você faz no automático, né? Você Exato. faz com gosto, aí você não está preocupado com o dinheiro, aí que o dinheiro vem. Fora a generosidade, né? Olha, que você compartilha com as pessoas, que eu acho que aí transborda. Tem uma frase bacana que diz o seguinte, às vezes, chegou a hora de você dar uma relaxada e parar de procurar aquilo que você quer, que aquilo que você quer vai te encontrar. Olha, uau. Por incrível que pareça, porque você às vezes fica tão obstinado, focado em algo que não acontece. Quando você relaxa, aquele telefone toca. É incrível isso. E já aconteceu com a gente várias É na vezes, né? ansiedade, né? Quando você baixa a ansiedade... Isso. Amigos que se acontece. separam, louco para encontrar alguém, todo mundo apresenta, na hora que a pessoa relaxa, encontra na fila do banco. Exato, na padaria. Na padaria. É isso aí. A pessoa fala assim, mas eu encontrei essa pessoa na padaria? Encontrou. E muitos estão felizes hoje até... Exatamente. É esse o lance. Você falou um negócio interessante. Muita gente pergunta, Dani, eu não encontro a pessoa que eu quero. Enquanto você estiver com esse pensamento, você não encontrará. Você vai encontrar quando você parar de procurar. Aí a pessoa fala, mas não faz sentido. Eu falei, faz. Arrume a casa. Goste-se. Ame-se. E essa necessidade tem que ter alguém, gente. Eu Quem fico disse nervosa isso? demais. Eu tenho um vídeo que eu fiz exatamente falando isso. Que coisa chata. Essa foi a maior mentira que te contaram, que você precisa de alguém para te fazer feliz. Não. Não precisa. Você tem você. Então faça você feliz primeiro. E depois, se você quiser, encontre uma pessoa que some a sua. Ai, eu falo, graças a Deus. Soma a tua felicidade, cara. Você não precisa de ninguém, encheção de saco, relacionamento abusivo, aquela confusão toda. Porque a pessoa começa a jogar frustração no outro, se ela não se conhece, se ela não se gosta, aí vira aquela zona. Exato, eu faço uma analogia, eu falo assim, você não pode entrar no relacionamento com o limite de crédito no vermelho. Entra com saldo positivo. Até você equilibrar suas contas, é a vida que se arrumou. Você vai encontrar uma pessoa bacana. Porque enquanto você tiver com alguma coisa quebrada, adivinha que tipo de pessoa que você vai atrair? Opa! Na frequência que você vibra. Mesma frequência, com a mesma coisa, Ronaldo, quebrada. Aí os dois com problema. Aí eu sou ciumento demais, vai encontrar uma pessoa ciumenta também. Eu sou possessivo demais, vai encontrar alguém possessivo demais. Não vai resolver o problema. Até para justificar, né? O que a pessoa... Uma vez eu falei para um amigo, eu falei assim, cara, às vezes você vai precisar de um tempo sozinho, você vai ter que entender isso. Mas quanto tempo? Eu falei,
Calma, eu não sei. Você acha que o quê? 30 dias, 60 dias? Eu falei, cara, não existe isso. Às vezes você vai precisar a fórmula de bolo. Exato. Quanto tempo você vai precisar para arrumar a sua casa? 6 meses, 1 ano, 2, 3? Não se preocupe com o tempo. Por incrível que pareça, ele fez. Encontrou, casou de novo, está super feliz, restabeleceu a vida dele. E fala assim, ainda bem que eu te ouvi lá atrás. Eu estava desesperado, de galho em galho, confusão atrás de confusão. Eu falei, cara, segura o rojão. Vai com calma. Isso. Fica em casa, quer Puxa, segura. Mas eu não consigo ficar sozinho. Você não consegue ficar sozinho? Você nasceu como? Você nasceu... Não, é que companhia ruim você é para você mesmo, porque né? acho que a pessoa, automaticamente, a gente começa a se fazer um monte de pergunta. E tem gente que não está afim de se fazer pergunta, né? Então vai emendando uma coisa na outra para não ficar sozinho de verdade. Outro grave problema é que as pessoas estão se apegando muito a números. Já tenho 50 anos. E agora? O que eu vou fazer? Cara, o número... Você sabe quanto tempo você vai viver? Às vezes você vai viver até os 90, até os 95. Você não sabe. Então, 50 anos, para de se... mas com 50 anos as pessoas que eu conheço já fizeram isso, já tem isso, já tem... Para. Você está vivo, né? Você tem essa experiência de estar aqui, você tem uma oportunidade, então esquece. Mas fulano com 30 anos já tinha realizado tal coisa. Bobagem. Cada um tem um tempo que acontece as coisas na vida. Esse é o ponto. E muitos caras se consagraram bem mais para frente, ou inventaram coisas novas, entraram em novos desafios. Tem aquela música lá de Minas, né? Do Clube da Esquina. Que os sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem. Já que você mora em Belo Horizonte. É isso aí. Pega o cara do Kentucky Fried Chicken, o cara que tinha quase 70 anos quando vendeu a fórmula, quando, enfim, desenvolveu a fórmula do franguinho frito e tal. Isso aí. Cara, já era... Estamos no caminho, amor. O Roberto Marinho, quer dizer, que começou com 61 anos, ele começou a Rede Globo, pois né? Adquiriu a concessão, né? E se tornou o que se tornou, né? Então, nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu acho que assim... E essa busca interior também do sonho, da realização, da conquista, né? Que de repente, cara, você tanto procura que, usando a tua frase aí, tanto procura que não encontra até a hora que você relaxa e fala, putz, colou uma paixão nova. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você fica olhando no telefone esperando que algo aconteça? Não chega. Nunca. O dia que você desencana, você vai dormir, um dia depois, toca ou aparece a mensagem. É a mesma coisa. É frequência, né? Claro. É frequência, é ressonância, né? E aí você vê que isso faz realmente a diferença. Mas é difícil. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar esse tipo de coisa. Até pela vida mesmo, pela dificuldade da vida, pelo dia a dia, pela rotina. Por isso que eu falo, tenha um tempo para você. Porque senão você vai dormir e acordar, você não vai ver a coisa acontecer. São os pequenos prazeres que eu falo, gente. Vai pisar na grama. Você sabe que tem um efeito anti-inflamatório maravilhoso, né? Você ficar meia hora com o pé na grama. Perfeito. Vai pisar na grama, vai andar, vai ver o sol, vai fazer... O momento pode ser uma bobagem, né? Se você sentar, fazer um desenho, escrever, ficar copiando alguma coisa, nem se for rabiscando, colocar para fora. Tive momentos difíceis do trabalho, na vida corporativa e tudo mais, que você vê meta, aquele monte de coisa, tem que entregar um monte de coisa. E aí, o dia que eu incorporei um pensamento, eu falei assim, você quer saber? Eu vou tirar, nem que seja 15 ou 20 minutos, todos os dias. E vou imaginar que eu estou de férias. Nesses 15, 20 minutos, eu vou ouvir minha música. Eu vou pôr meu fone de ouvido e vou esquecer do mundo. Você não acredita o gás que isso dá. Você simplesmente para 20, 15 minutos para você. No momento é uma meditação, né? É uma meditação. Que eu fiz totalmente de uma forma, vamos dizer assim, despercebida. Mas eu falei, não, agora eu estou de férias, eu estou ouvindo minha música. E aí eu falava assim, porque às vezes eu estive de férias e não estava. Já aconteceu isso com você? Opa. Muito? Muito. Você ainda tá mais na praia? Depois que vê, na onda do BlackBerry pra frente... Acabou. Cara, que inferno. Nunca mais. Você tá na praia e estava preocupado, não estava? Sem dúvida. Sim. Respondendo e-mail, trabalhando. É isso aí. Respondendo e-mail. É isso aí. Essas pequenas pausas, elas fazem uma diferença muito grande na vida das pessoas. Só que você precisa ter uma disciplina para falar assim, você quer saber, eu vou parar. Vou parar para tomar um café agora. Mas tome o café, porque... tem gente que está aqui, mas não está. Então esteja de fato aonde você está. Eu estou aqui com você, com a Dani, com o Ronaldo, batendo esse papo gostoso. Eu estou aqui. Atenção plena. Quero saber o que está acontecendo no telefone. A gente está aqui agora, nessa uma hora, alguma coisa, a gente está aqui. Faça isso regularmente, que você vai ver que a sua vida vai ter uma qualidade muito melhor. Muito Incrível.
E eu acho que esse tipo de conselho você vai acabar dando para as empresas, né, para o mundo corporativo. Né, por ter tido esse monte de cicatriz de guerra. Exato. Né, e agora levando uma mensagem. Quer dizer, importante, se essa mensagem que vem de um alto executivo, enfim, de várias companhias relevantes, estão gerando eco, isso com certeza está chamando a atenção das empresas. E a gente sabe que as empresas estão, de fato, mais preocupadas, muito mais preocupadas hoje em dia com soft skills do que com hard skills. Exatamente. Né? O cara que é um tremendo técnico, engenheiro, não sei o quê, cara, legal, muito bom, a experiência é super relevante, mas como que ele se comunica, ele se relaciona, como ele se entrega a desafios, né? Como é que ele tem casca grossa, como a gente falou, para passar pelas adversidades corporativas, tem tido tão valor ou mais do que só o lado técnico. Né? Exatamente. Você ficava 15 minutos ouvindo sua música, né? Você relaxada, boa, e eu já quero saber aqui, porque a gente tem a música que seria a trilha sonora da sua vida. Sem esbarrar. Por incrível que pareça. Chama Sozinho, Alone, Bee Gees. Uau. Adoro! É essa que você escuta Alone. que te vira a chave? Essa foi uma música interessante, porque eu fiz inclusive um vídeo com essa música, que eu comecei a fazer frases e colocar música, e principalmente música dos anos 80, 90, que a galera curtiu. Porque estou com 50, né? Nasci em 72. E foi Alone, é uma música que explodiu esse vídeo. A música bateu exatamente com essa... E eu escuto Bee Gees há muito tempo. Então, é uma música que ficou. Eu acredito, obviamente, né? Se você coloca você dá essa viradinha de chave no seu dia, no seu humor, com uma música que te impacta. Acho que música ela é terapêutica, né? Demais. A música faz um bem sensacional. Isso já está, inclusive, comprovado cientificamente, enfim. Né? E as boas vibrações, né? E as músicas que te encantam. Exato. Se você ficar só ouvindo música triste, você fica triste. Com certeza. Você coloca músicas alegres e tal. Cara, eu gosto de pôr música triste para chorar, às vezes, só para testar se eu uma sofrência. Uma sofrência. Quem nunca? A gente falou de filme, a gente falou de música. E ele falou que colocava música nas frases que ele escrevia. Estou colocando. Que você coloca, né? Esse formato é maravilhoso. E qual uma frase sua? Seu lema de vida, sua frase. Uma frase de um cara, não sei se você já ouviu falar um tal de Albert Einstein. Um cara inteligente. Mais ou menos, né? Colou na prova. Isso. Que ele diz que insanidade é fazer tudo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Uau. A gente quer que você escreve essa frase, porque a gente posta no nosso Instagram para os seguidores conhecerem a letra do nosso convidado, porque hoje é tudo digitado, né? Então fica muito sem graça. E a gente gosta Enquanto ele escreve, eu vou falar algumas frases suas, das suas publicações, que eu acho que são muito poderosas. Primeira, as desculpas sempre estarão lá te esperando, mas as oportunidades não. Puta, isso é muito forte. Outra frase muito legal. Nem todos ficarão felizes com a sua mudança e crescimento, porque o seu progresso vai lembrá-los que eles continuam no mesmo lugar. Tem uma que é ótima, que eles falam assim também, de chegar numa rodinha e contar que a sua vida está maravilhosa, e você vai vendo o semblante da pessoa mudando. Esse texto, a pessoa não consegue disfarçar. Não consegue disfarçar. Porque o corpo fala. Fala. Opa. Fica desconcertada. A pessoa começa a falar, mas é mesmo? Mas jura? Uma vez eu fiz um negócio interessante com uma pessoa que eu falei assim, eu vou checar. Comecei um trabalho, o salário era legal, a pessoa percebeu que era bacana, e ela falou assim, mas é uma empresa de fora, você ganha em dólar? Eu falei assim, cara, em dólar, às vezes em euro. Nossa. Fechou a cara. Qualquer cara não acredita. O dólar estava assim, que pancada, você imagina. Jura? E sempre a gente da família, né? Próximo, assim, bem próximo. Não era, não, porque a família é o seguinte, a gente seleciona bem também. Quem vai falar para não ter problema de pedir empréstimo. Exatamente. Ai, que incrível essa frase. Acho que é assim, né? Einstein, né? Tem, isso. Pronto. Gente, isso é o teu rabisco, tão óbvio. E a sua assinatura embaixo. A assinatura, opa. É tão óbvio, até Einstein falava. Você não vai chegar a lugar nenhum fazendo a mesma coisa. Essa assinatura do Walt Disney tá quase lá, tá? A nossa ideia é isso, essa, tá? A gente vai guardar, depois a gente vai fazer um mega leilão com essas frases aqui, ó. Ed, a gente tem presentes. Opa. Então, você sai do conforto da sua casa, do seu hotel, etc, para vir até aqui. Mas a gente é mineiro, né, gente? Eu gosto de dar minha coisinha. Você tem uma esposa. E duas meninas. Olha aí. Espera aí. Ronaldo pegou as duas de uma vez, não é? Claro. Mas eu já vou pegar.
Esse aqui é um presente da minha marca, que patrocina, que é uma marca de semijoias. Fantástico. Eu escolhi com muito carinho, apesar de não ver a foto da sua esposa, Perfeito. saber que a gente vai fuçando, né? Fala assim, vou achar aqui para poder ver. Espero que ela goste. Se ela não gostar, você pode trocar. Muito obrigado. Tá? E você que está aqui... inclusive, para você tem um cupom de desconto no site, no e-commerce da Júlia, que é o Pode Protagonizar. Você entra, coloca o seu cupom de desconto e você garante para fazer. Vou deixar quietinho a assim sua para ela. Deixa ela abrir, mulher não gosta que abra. Não, eu faço o laço de novo. Vamos fazer o laço de novo, tá? E temos um patrocinador novo nessa temporada, que é a Casa Mediterrânea Vinícola de Bela. Porque é o seguinte, a gente celebra a vida com bom vinho, um bom espumante, né? Uma boa cava. E esse aqui é um presente para você celebrar a sua vida, seus bons momentos, suas novas conquistas, que eu tenho certeza que serão mais 400 milhões aí, de muitas seguidores, palestras, muitas de visualizações. empresas, muitas empresas. Muito obrigado, mas eu também tenho um presentinho. A gente adora presente. Então tá Olha aqui, só, Ronaldo. que moral. Olha aí, ó. Olha, eu tenho um só para mim. Que sensacional. Eu sou bem coisa tratado mais aqui. maravilhosa. Olha, que legal. Gente, olha isso aqui. Se o seu dia não está como você esperava, 5 minutos de bom papo e um bom café vão fazer toda a diferença. Será Olha que ele acha que ele me segue? Autografado. Porque e café... A gente que é alucinado por café. A gente é apaixonado por café e Santo Grão é maravilhoso. Maravilhoso. Isso daqui minha é casa muito predileta, mineiro, não sabia? é? Selecionar? Bom, Isso não aqui é é? muito Casa mineiro, isso predileta. aqui, ó. Então. Porque eu gosto de tomar café sozinha, às É vezes, isso. para fazer esse pensamento Exatamente. que você falou. Olha que legal. Olha que legal isso aqui. Que às vezes eu não quero nem o Ronaldo perto de mim. Todos podem duvidar se você é capaz, menos você. Que sensacional! Que sensacional. Ed, vai ser o meu Instagram, fazendo meu cafezinho coado, porque eu gosto de coado também. Vai sair uma linha agora exclusiva, uma linha de porcelana com vários itens, com as frases e pensamentos. O pessoal tá ali tomando um café, de repente... Então vai ser uma linha... Gente, ele vai lançar uma linha de porcelana junto com o café. Pensa num cara chique, hein? É isso aí, uma linha de porcelana. Empreendedor. É isso aí, já Que tá... maravilhoso. Aí você vai colocar as suas frases nas porcelanas. Na porcelana. Nas porcelanas. São acho que 20 itens já. Uau! E as frases, bem legal. Que legal. Bem legal. Nossa, assim, e fala a verdade, a gente para tomar um café, a gente para refletir alguma coisa. E você vai ficar lendo ali, você dá aquelas sacudidas, três tapas na cara. Bem dado, né? Com certeza. Uma das minhas coisas prediletas é sentar sozinho em algum lugar e tomar um café. Eu também. Olha que delícia. É isso aí. É o meu momento de lazer mesmo, de falar, olha, eu tô bem aqui, tomando um café. Que legal. É isso aí. Amei essa novidade, que ideia incrível, que delícia de papo com você. Obrigado pelos presentes maravilhosos. Olha, que você continue inspirando muitas pessoas. Eu adoro te seguir. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa ouvir, né? E você não é daqueles fofos, é bem do meu jeito, assim, porque fofo, a pessoa conversa com a mãe, né? Ele tem uma frase que, assim, eu uso palavras leves como a brisa ou fortes como a tempestade. O leve como a brisa eu não achei nenhuma. Só porrada, né? Só porrada. Mas Não é. O lance é o seguinte, não dá para você tomar uma decisão difícil na sua vida sem enfrentar um momento de dificuldade. Só há crescimento no sofrimento. Certamente. Passar a mão na cabeça e falar que está tudo bem, Não ninguém vai mudar. Conforto. É a tal da zona de conforto que todo mundo fala. Tem gente que fala assim, eu nunca encontrei a minha. A minha zona de conforto ainda, entendeu? Eu só tenho a zona. Conforto não tá. Ai, Ed, obrigada. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Muito aí pela Eu que vida. agradeço. Ficamos bem Adorei felizes. sua participação, adorei sua história, adoramos tudo, né? E você Certo, que acompanhou mais essa história do Pode Protagonizar, tenho certeza que você se inspirou e que depois desse episódio você vai começar a tomar outras atitudes na sua vida, porque afinal foram assim foi uma avalanche de informações aí para te dar 3 tapas na cara e presta atenção, né? Então acompanhe nossas histórias, as histórias dos nossos convidados aqui no Instagram. Pode Protagonizar através do Spotify e do YouTube. Você assiste os episódios completos. Espero que vocês tenham gostado desse cenário novo, desse espaço e desse convidado incrível de hoje. Até a próxima.